O tema do programa de hoje, na verdade, são dois, em resposta a algumas perguntas que chegam relacionando esses temas à constelação familiar, que é aborto e adoção. Aborto e adoção. São dois temas bem interessantes e um dos mais, né, que as pessoas mais perguntam, né? Então, assim, são bastante perguntas, é um tema bem legal da gente refletir, aborto e adoção. Quando se fala, né, nesses dois temas, e principalmente relacionado à constelação familiar ou ainda ao pensamento sistêmico, a primeira questão a se considerar é a reflexão, ou seja, não existe uma receita de bolo pronta para todas as pessoas. A visão sistêmica ela é plural. Claro que ela tem alguns olhares mais genéricos, mas ainda assim, quando nós chegamos na vida particular do indivíduo, a realidade muitas vezes é outra. Então é importante que haja essa adequação para a vida prática do indivíduo, senão fica algo muito distante entre teoria e prática. Então, cada indivíduo, cada pessoa, principalmente aquelas que já passaram por as experiências, né, de um aborto ou no caso de ter filhos adotados ou ser adotado, né, essas pessoas sabem muito melhor do que qualquer teoria a experiência que elas viveram, ou seja, os aprendizados gerados a partir dessas situações, que o aprendizado de vida ele é riquíssimo. A teoria tenta sempre explicar o comportamento da humanidade, então ela vai teorizando em cima daquilo que as pessoas vão vivendo através de estudos, de observações, de análise, enfim, com a sua metodologia científica que vai sendo testada ao longo do tempo. Vamos começar então pelo aborto, né? O aborto aqui, dentro da reflexão que eu vou fazer com você que está acompanhando o programa de hoje, ele não vai entrar no mérito do julgamento se foi um aborto proposital, né, ou um aborto espontâneo. Simplesmente aborto, independente de como foi, se teve intenção, se não teve intenção, não entra nesse momento no mérito da questão. É uma questão até muito válida a ser discutida, como já é discutida em diversos lugares, em diversas esferas da nossa sociedade, mas nesse momento aqui vamos olhar apenas como o fato acontecido, aborto, independente se ele foi intencional ou se ele foi espontâneo, né? E aí as pessoas perguntam, qual a influência de um aborto dentro de um sistema familiar? Qual é a influência de um aborto para o pai e para a mãe? Qual é a influência de um aborto para os irmãos que vieram depois? O que de fato influencia, ou se é que influencia alguma coisa? Sempre que há um aborto dentro de um sistema familiar, há um prejuízo? Sempre que há um aborto no sistema familiar, alguém tende a representar aquele aborto, né, aquele que foi excluído, possivelmente, daquela família? Então, são perguntas que vão chegando a respeito desse tema, que agora a gente vai refletindo junto aqui. Então, para responder, né, essa pergunta do aborto, é fundamental, como eu disse, a gente refletir a partir da visão sistêmica, né? Colocá-la efetivamente em prática, pegar lá as ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia, o equilíbrio de troca, olhar para a visão sistêmica, como ela é, que ela é contextual, para que a gente possa, então, trilhar aqui alguns caminhos e chegar a algumas reflexões sobre esse tema, que é bem interessante, bem importante. Então, o aborto não necessariamente ele vai causar um tipo de prejuízo para um sistema familiar. Aí muitas pessoas podem perguntar, né? Ah, mas se não causa nenhum prejuízo, por que então que geralmente os casais que abortaram, depois disso tiveram determinados tipos de comportamento, ou eles se separaram, ou isso, ou aquilo outro? São análises que nós podemos fazer, mas geralmente as coisas acontecem na nossa vida, seja o casal que passou pela experiência do aborto ou não. Então, inevitavelmente, muitos casais vão se separar, muitos casais vão brigar, muitos casais vão perder ao longo do tempo aquela magia inicial do relacionamento. Isso faz parte da vida. Não necessariamente é atribuído ao aborto essas responsabilidades, né? Como não há nada específico na vida que determine todas as outras atividades que vêm em decorrência daquilo que aconteceu.
nós somos seres vivos, organismos vivos, as coisas mudam e de pessoa para pessoa muda ainda mais. Então, o aborto, muito importante, não necessariamente ele é um problema para aquele núcleo familiar. É importante dizer isso porque, se eu falar que todo aborto é um problema, eu estou generalizando a um ponto 100%. E aí eu não abro oportunidades para identificar e analisar com os olhos mais racionais e frios que tem famílias que passaram pela experiência do aborto e aquilo não influenciou de forma negativa. Então vamos continuar entendendo um pouquinho mais sobre o aborto. Alguns casos, sim, de aborto, pode agora gerar prejuízo para o casal, na linha de irmãos, né, na sequência ali dos irmãos. Por quê? Geralmente, nesses casos que gera, né, enfim, um conflito ou uma dor emocional muito grande, ele vai ter uma consequência para aquele grupo. Quando olha só para o casal, né, então vamos olhar lá um casal, o casal a mulher engravida, né? Então eles estão se preparando para ser pai, para ser mãe. Então ali já tem muitas expectativas, ali já tem muitos sentimentos, já tem muitas emoções envolvidas, já teve a manifestação do vínculo agora através de uma criança que está sendo gerada e por algum motivo que seja essa caminhada que estava seguindo em direção da vida se rompeu, parou por conta do aborto. Quando isso acontece, no caso agora falando do aborto, para as pessoas que tiveram essa dor emocional, provavelmente ali registrou-se uma quebra não só da vida que estava vindo ao mundo, mas uma quebra de todas as expectativas que estavam sendo colocadas naquela gestação, uma quebra de uma frustração a respeito de muitas vezes a pessoa gravar como eu não fui capaz de dar à luz, né, principalmente as mulheres, algumas que eu já atendi com aborto espontâneo ou intencional, a maioria acabou registrando um pouco dessa frustração, não fui capaz de dar continuidade à vida, então isso acaba ficando registrado em algumas mulheres, também para alguns homens que também se colocam nessa posição de frustração, né? Poxa, eu poderia ter feito algo diferente, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e não fiz, e aí gera aquela frustração e culpa, né? Por ser o responsável daquela vida não vir ao mundo. Então isso vai gerando ali um peso emocional. Aquele vínculo que estava ainda mais materializado do casal, ele também não acontece. Então, de alguma forma, a própria relação ali do casal, ela pode ficar um pouco estremecida, pois foi um momento que ambos se entregaram a um amor muito profundo, a um amor transcendente, um amor que realmente estava sendo continuado através da gestação de uma criança, e esse movimento de entrega ao amor foi interrompido, né? Então isso pode gerar também um bloqueio posteriormente nesse casal, ao ponto deles não conseguirem se entregar tanto mais um ao outro, ficar sempre com ressalvas, sempre com bloqueios, porque houve uma dor em um momento que eles se entregaram e se permitiram a dar continuidade à vida através dos seus filhos. Então ali pode haver um bloqueio emocional. Em alguns casos, também acontece, e isso pode ocasionar em determinado tipo de conflito ou peso emocional dentro de um sistema familiar, é quando o aborto ele não é considerado. Então, pela dor que ele é ocasionada, pela dor que é ocasionada, né, através do aborto, ou até mesmo com a preocupação do julgamento da família, das pessoas próximas, aquilo fica acobertado. Então vira um segredo, vira algo a não ser comentado, nem mais pelo casal, que finge que nunca aconteceu, e nem mesmo é falado para as pessoas ao redor. Então vira-se um segredo. Porém, né, ele só não é falado, mas não quer dizer que ainda não exista dentro daquele casal aquela situação que foi dolorida, aquela situação que foi difícil, aquela situação que precisou naquele momento ser escondida das outras pessoas até para evitar dores maiores. Mas aquilo vai ficando dentro e vai remoendo, vai ficando no inconsciente, fica um buraquinho gravado dentro daquele sistema, daquele núcleo familiar, né? E com o passar do tempo, esse buraquinho que ficou escondido, mas
ainda está lá presente, ele pode voltar, ele pode vir à tona novamente em algum tipo de conflito agora com outro filho, com algum tipo de vazio, com algum tipo de emoção distorcida. Então, pode levar o casal a adoecer emocionalmente, ou até mesmo aquele núcleo familiar a adoecer emocionalmente por conta daquilo que ficou escondidinho lá. Tudo que fica escondidinho tem uma tendência, com o passar do tempo, de ressurgir, fazendo sempre o convite de olhar, ou seja, aquilo ressurge para que nós possamos olhar novamente para as nossas dores, agora num outro momento, numa nova fase de vida, e conseguir compreendê-la melhor, e aí sim a vida seguir adiante. Ainda quando é um evento traumático, o que pode acontecer, tanto com o casal quanto com aquele núcleo familiar, né? A vida, ao invés de continuar a seguir, ela fica presa naquele momento de dor. É como se o casal, ou um dos dois, ficasse olhando apenas para aquilo que aconteceu. Então, vamos supor que o casal teve lá o aborto, ele tem um outro filho depois. E aí ele não consegue aproveitar a vida com aquele outro filho, ele não consegue usufruir daquele filho, ele não consegue proporcionar prazer para aquele filho e receber prazer daquele filho, ele não consegue vivenciar a troca afetiva de amor, porque os olhos só ficou presos, né, naquele momento de dor. Os olhos ficaram para trás, a vida ficou presa lá atrás. Então é como se nada a partir daquele momento fizesse sentido ou fosse tão belo assim. Algo que pode surgir numa frase nesse sentido. É como eu posso ser feliz agora se algo morreu em mim? Então agora, por honra àquele que se foi, honro ele na morte. Honro ele ficando preso àquele momento, revivendo aquele momento. Só que com isso a vida vai passando, as oportunidades vão chegando, momentos novos vão surgindo, mas a pessoa não consegue vivenciar de maneira realmente inteira, ela fica presa lá atrás. Então isso pode ser também uma consequência de um evento traumático, no caso aqui o aborto, mas qualquer outro evento traumático na nossa vida. Nós podemos ficar presos àquela situação e não aproveitar a vida depois, conforme ela pode e deve ser aproveitada. Então, isso também é um possível prejuízo nesses casos, que não vai ser só para o casal. Imagina para o filho que nasceu depois, ou para a filha que nasceu depois, e ela quer vivenciar ali os seus pais, ela quer receber a atenção dos seus pais, ela quer se nutrir dos seus pais da forma que os pais realmente são, com tudo que eles têm para oferecer, mas já há um bloqueio pré-existente. E a criança nem sabe que aquilo existe dentro dos pais. Ela não sabe dos traumas, dos bloqueios, das faltas, da perda que foi significativa para esses pais. Então a criança ali, ela pode começar a sentir a ação dos pais como se fosse falta de amor, como se os pais não gostassem, como se os pais rejeitassem, como se os pais não dessem o devido valor. Enfim, a criança ela vai registrando como se fosse algo pessoal com ela. Mas ela não entende o contexto que aqueles pais estão e para onde aqueles pais ainda estão olhando e a dor que aqueles pais têm. Porque é uma criança, a criança naquele momento ela precisa de atenção e ela não está tendo o que ela precisa, então ela traduz como falta de amor. Então olha como isso pode gerar consequências no núcleo familiar. Claro que, né, nenhuma família vai conseguir 100% todas as vezes fazer o melhor. Vai fazer aquilo que é possível. Então, os pais têm as suas dores emocionais, em algum momento eles vão ser convidados pela própria vida a olhar para essas dores emocionais e aí sim levar adiante a vida, conseguir aproveitar melhor os filhos que nasceram, né? Então, isso é muito importante. Com relação aos irmãos, além dessa questão de falta ali de presença dos pais por estarem presos à dor, né? Também pode acontecer ali uma quebra na organização da família. Então vamos imaginar agora que o aborto ele foi o primeiro, né? Então a primeira gestação daqueles pais ali, aí houve o aborto. Na gestação seguinte, o filho nasceu. E aí quando esse filho nasce, ele é criado e ele acha que ele é o primeiro filho, o que nasceu primeiro. Mas no fundo ele não é, porque o aborto ele também tem um lugarzinho ali. Aquela criança, mesmo que ela tenha ficado pouquinho tempo, ela tem um lugar dentro daquela estrutura familiar,
porque mesmo que pelo pouco tempo que ela existiu, ela deixou a sua contribuição, ela gerou experiências, ela gerou sentimentos. Então houve ali uma marcação dentro daquela estrutura familiar, daquela criança que foi abortada, não importa se espontânea ou intencionalmente, né? Mas ela ganha ali um lugar de direito dentro daquela família. E quando esse lugar de direito não é, respeitado, ou não é reconhecido, não é preservado, isso pode influenciar na estrutura organizacional até dos outros irmãos. Então, o irmão que veio depois e acha que é o primeiro, e também foi criado como se fosse o primeiro ou mais velho, ele pode, a partir desse momento, assumir um peso e uma sobrecarga maior do que aquela pessoa dá conta realmente de passar. O que nasce primeiro, ele tem condições de vivenciar a vida como primeiro, o que nasce segundo tem condições de vivenciar a vida como segundo, e assim por diante. Quando há essas quebras de ordem, além dele carregar a função dele, né, de segundo e terceiro, ele passa a carregar a função daquele que não está mais ali. Então é como se o filho assumisse uma função dupla. E isso, com o passar do tempo, vai ficando pesado demais para aquela criança. E depois adolescente, depois um adulto, chega em algum momento até que essa pessoa, que esse indivíduo, muitas vezes ele já não se conhece mais, porque ele passou uma boa parte da vida ocupando um lugar que não era dele por direito, e sim o lugar desse irmãozinho que foi abortado. Pode parecer algo simples, né? Algo até fácil de se resolver, mas na prática nem sempre é. Porque para camuflar uma dor, para camuflar uma perda, é o que eu falei, às vezes a gente deixa de lado aquilo, só que deixar de lado não quer dizer que aquilo esteja resolvido, e vai continuar até que em algum momento aquela situação seja vista, seja olhada, seja reinterpretada. Os pais olham para si mesmos, reconhecem que fizeram tudo o que podiam fazer, reconhecem que naquele momento fizeram o que era preciso fazer, o que sabiam fazer. E se algo ficou para trás de forma dolorosa, se algo ficou para trás de forma traumática, que a partir de agora possa, então, tomar o aprendizado dessa história para seguir adiante, daqui para frente. E aí, daqui para frente, a vida vai seguindo, as coisas vão se reorganizando, as coisas vão se encaixando novamente. E aí, o casal, ou a mulher, ou o homem conseguem seguir, conseguem ir para a vida e aproveitar melhor os filhos, ter novos filhos, com a força de vida realmente disponível. Então, essa parte da organização ela é bem importante, não só quando tem aborto, né, mas qualquer família, reconhecer o seu lugar, reconhecer a sua função, reconhecer o seu papel dentro do seu núcleo familiar, dentro do seu trabalho, dentro do seu círculo de amizades, é fundamental. Isso evita sofrimento e evita que você carregue coisas que não são suas, que você ocupe lugares que não são seus. Pois sempre que a gente sai do nosso lugar e ocupa o lugar do outro de maneira consciente ou inconsciente, nós vamos possivelmente se sobrecarregar e, a partir de então, ter um peso muito maior do que deveríamos carregar. E isso vai nos deixar mal, vai nos deixar em conflito, vai nos deixar com uma crise, porque não estamos no nosso devido lugar, não sabemos de fato qual é o nosso lugar e nem aquilo que nós devemos fazer naquele lugar. Então a ordem ali ela é fundamental. Olhar para as coisas que aconteceram na vida também é muito importante. Vale aqui para o caso do aborto, né, que é a questão do pertencimento. Agora, os pais, né, que passaram pela experiência do aborto, não precisam realmente, para curar uma ferida, abrir uma ferida maior. Então não é necessário ou uma regra que se conte para todo mundo aquilo que aconteceu. Não é uma regra que você precisa estampar na sua testa, olha, tive um aborto, olhem para mim, pois eu tive um aborto. Porque não necessariamente só esse fato de todo mundo saber vai resolver alguma coisa. Essa aceitação, esse olhar, ele é interno desses pais, ele é aqui no coração. Então, se aquela experiência for vista pelos pais, for reconhecida pelos pais, for aceita pelos pais realmente de coração, com certeza o benefício já foi muito maior do que simplesmente falar aos quatro ventos.
porque foi algo interno, verdadeiro, de coração. Então, os pais conseguem olhar para aquela situação, os pais conseguem olhar para aquele momento que foi difícil, reconhecer que aquela experiência fez parte, sempre fará parte da vida, e, a partir de então, é possível aceitar o que houve, reconhecer que fizeram o melhor e seguir adiante na vida. E aí sim se torna uma escolha falar ou não falar o que aconteceu. Mas, de certa forma, aquilo já está resolvido no íntimo, então não há um peso emocional. Por mais que aquela história possa e com certeza tenha marcado a vida daquele casal, ela já não tem mais aquele peso emocional que chegará até outras pessoas, que influenciará de uma forma não saudável aquele núcleo familiar. Então, esse olhar de aceitação, esse olhar de coração, reconhecendo tudo o que aconteceu, principalmente reconhecendo que aquele filho existiu mesmo, que foi por um pouco tempo, isso já vai fazer grandes modificações na vida emocional daquele casal e, consequentemente, depois na vida dos outros irmãozinhos que vão nascer. Então já é algo importante e talvez o primeiro passo para começar a resolver o peso emocional, né? Esse olhar interno, né? Às vezes as pessoas perguntam também: "Ah, tenho história de aborto no meu sistema familiar, tenho que contar para minha família, tenho que contar para os meus filhos, tenho que contar para todo mundo?" Se for confortável e esse movimento for natural, faça. Se não for confortável e não for um movimento natural, não faça. Olhe com os olhos do seu coração, integre isso no seu coração, deixe se transformar, deixe se transformar em algo natural, leve. Aí sim você decide se fala ou se não fala. Quando as coisas fluem de forma natural, é porque realmente já não há mais tanto peso, independente se vai falar ou se não vai falar. Só o fato de ser algo natural já mostra que as coisas já estão praticamente resolvidas. Resolvidas não quer dizer que se apagará da história, mas quer dizer que sempre que se lembrar dessa história, ela não trará mais um peso emocional grande, mas é uma marca importante que naquele momento registrou-se na história do casal e daquela família, né? Até porque quando nós apagamos algo da nossa história, nós também apagamos os aprendizados que foram gerados, nós também apagamos tudo o que veio depois, nós também apagamos uma parte nossa que vivenciou tudo aquilo. Então, o apagar da história não é tão saudável assim. Mas se eu consigo olhar, reconhecer, aceitar e seguir adiante, isso mostra que realmente cada coisa está no seu lugar e a vida está continuando da melhor forma possível. Então, com relação ao aborto, esses pontos são importantes para que haja então uma maior harmonia dentro daquele núcleo familiar. O que vai ser importante é cada um avaliar o seu termômetro interno, o quanto incomoda, o quanto não incomoda, de fato, né, uma análise clara. Nem sempre é fácil a gente fazer uma autoanálise nesse sentido, pois muitas vezes a gente acha que algumas questões da nossa vida já foram resolvidas, mas nem sempre elas foram, né? Às vezes tem um pouquinho ainda para olhar, tem uma outra forma de enxergar, tem algo ainda para ser aceito. Então, na dúvida, sempre busque um profissional, um psicólogo, um terapeuta, ou até mesmo a constelação familiar, ou uma pessoa de confiança, né, que possa olhar de fora e também dizer algo que naquele momento vai ser importante. Então, é sempre muito válido buscar esse auxílio, né, porque a nossa visão a respeito de nós mesmos, ela já é muito formatada, ela já é muito parcial. Quem está de fora tem uma visão mais imparcial e aí consegue, às vezes, nos mostrar outras coisas, e nisso pode então surgir a oportunidade de olharmos para coisas que achávamos que estavam resolvidas e não estavam muito bem resolvidas assim, né? Então sempre é uma oportunidade de melhorar cada vez mais. Então o aborto é isso, né? É importante a gente refletir sempre com cada um, sem o olhar de condenação, né? Agora, principalmente para quem está de fora, né? E vai conversar com alguém que passou por essa experiência do aborto, o ideal é não ter esse olhar de condenação, não ter esse olhar de julgamento, nem ter um olhar que diminui essa pessoa, né? Que às vezes a gente faz isso sem perceber, né? A gente vai conversar com alguém, a gente já no olhar leva o julgamento. Nossa, mas olha, passou pelo aborto, olha, essa pessoa fez um aborto, será que foi intencional? Nossa, isso aqui não. A partir de agora você vai sofrer para sempre.
Ou a gente ouve aquela história e fala, nossa, que pena, que dó, né? Coitadinho, não vai conseguir resolver nunca mais essa situação. Então, não, vamos olhar, ouvir, vamos compreender e realmente tentar avaliar essa experiência não com os olhos do julgamento e da condenação, né? Mas com os olhos do aprendizado, o que fica dessa história. E aí, vida que segue. Todo mundo pode seguir sempre a vida, reaprendendo, aprendendo coisas novas, ressignificando aquilo que aconteceu lá atrás e caminhando adiante, pois essa é a nossa vida, essa é a nossa trajetória, sempre seguindo no nosso caminho. E assim nós vamos realmente pondo cada coisinha no seu lugar. Mas esse exercício de refletir a respeito do tema, sem colocar de imediato uma receita de bolo, até nisso nos ajuda, ou seja, facilita com que não haja tanto julgamento de nossa parte, porque a gente vai compreender que cada ser humano tem uma experiência, cada ser humano tem uma história, cada ser humano tem ali a sua trajetória de vida, e é graças a essa trajetória de vida, as suas experiências, as suas histórias, que aquele indivíduo fez o que fez naquele momento e só ele sabe o porquê ele fez aquilo naquele momento, né? Então, é muito fácil de fora nós julgarmos alguém porque nós não sabemos o que é estar no lugar daquela pessoa, assim como ninguém sabe o que é estar no nosso lugar. Então, a gente não gosta de ser julgado pelos outros porque nós vamos julgar, né? Ainda assim, em algum momento a gente vai se pegar julgando porque faz parte um pouco do nosso lado humano, né? A comparação, o julgamento, certo, errado, então nós estamos sempre em alerta a respeito disso, né? Mas se pegar julgando, é o que eu falo, no momento seguinte não precisa condenar, né? Libere essa história, libere esse pensamento, libere essas emoções para que cada um siga o seu caminho, para que cada um possa aprender com as suas próprias experiências e assim fica tudo mais leve, pois quando julgo alguém, também estou me julgando, pois o peso que eu atribuo ao julgamento de uma outra pessoa é o peso que eu atribuo ao julgamento na minha própria vida. Então, se eu tenho julgado demais os outros, se eu tenho condenado demais os outros, se eu tenho criticado demais os outros, é bom observar um pouquinho, porque talvez eu esteja fazendo isso comigo mesmo sem perceber e posso estar realmente num martírio interno, posso estar fazendo um sofrimento muito grande emocionalmente comigo e isso não é muito legal, né? Então, é bom sempre refletir, sempre observar, pois aquilo que eu faço para o outro geralmente é um reflexo daquilo que eu faço comigo mesmo. Agora, a segunda parte do nosso tema, né, que é a adoção, também chegam muitas perguntas, né? As pessoas geralmente colocam, e a adoção? É a mesma coisa do que ter filhos biológicos? Qual a influência da adoção no sistema familiar? Gera equilíbrio, gera desequilíbrio? Por que alguém busca adotar uma criança? É uma medida de compensação? É um movimento sistêmico? Então, tem várias perguntas a respeito da adoção, como, por exemplo, toda adoção tem uma chance grande de dar conflito, né? E aí eu volto lá no início da conversa do aborto, né? Todo filho biológico também tem alto potencial de ter conflito. Então, às vezes a gente se coloca num tipo de pensamento rígido e a gente só busca esse pensamento, né, para encontrar sempre coisas similares, né? Mas a vida, ela está sempre aí a nos mostrar que em qualquer situação pode haver conflito, não é algo específico que vai ser o causador de todos os conflitos de todas as pessoas. Então, pode ou não, vai depender da situação, vai depender do contexto, vai depender das pessoas envolvidas naquela história. Então, tem várias coisinhas a serem consideradas a respeito de qualquer tema na nossa vida, pois senão fica muito fácil a gente atribuir uma simples situação sendo igual para todas as pessoas, e não é. Cada um reage de uma maneira diferente em situações semelhantes. Então, vamos refletir junto com relação à adoção. Então, a adoção tem muitas pessoas que são adotadas, tem muitas pessoas que decidem adotar e funciona muito bem. Tem outras pessoas que são adotadas e se propõem a adotar e a adoção não funciona muito bem. Então, independente do mérito, né, se a adoção é boa ou é ruim, isso vai ficar para aquele que quer ou não adotar, né? Então, isso sempre é uma questão de juízo pessoal da pessoa. Se você acha que a adoção não é legal, então não busque adotar. Se você acha que é, então, e quiser, claro, né, busque então a adoção. Vamos pensar um pouquinho agora
refletindo a respeito da visão sistêmica, né? A visão sistêmica vai ampliar um pouquinho o nosso leque de pensamento e considerar várias pecinhas envolvidas aí nesse tabuleiro da adoção. Então, a adoção, quando a gente fala dela, a gente está falando, então, de um casal que se dispõe a ter uma criança por uma via não biológica, ou seja, ele vai, geralmente, através de vias judiciais, enfim, fazer todo o processo lá da adoção para ter uma criança, ou seja, para cuidar de uma criança, para dar um lar a uma criança, que não veio pelas suas vias biológicas, e sim pelas vias biológicas de um outro casal, que pode ser conhecido ou desconhecido, que na maioria das vezes é desconhecido. Então, essas crianças, jovens, né, enfim, que foram disponibilizados, dados à adoção, eles tiveram seus pais biológicos. Então, isso é importante nós considerarmos. Se foram bons pais, pais ruins, é uma outra história que aqui a gente não vai entrar nesse mérito, que aí a gente pode cair em julgamento, e não é saudável nesse momento a gente exercitar o nosso julgamento. Então, independente do que aconteceu, da forma que aconteceu, algo ali fez com que aquela criança ou aquele jovem fosse para a adoção. Ponto. Então, esse jovem, essa criança, tem pais biológicos que, por algum motivo que seja, ofertaram essa criança para adoção, ou às vezes até a justiça retirou essa criança da família, foi colocada para adoção, enfim. Alguma coisa ali aconteceu que essa criança foi colocada para a adoção. Mas essa criança tem os seus pais biológicos, é importante considerar isso, porque a formação de estrutura biológica dela vem desses pais. A vida só foi possível para aquela criança graças a esses pais biológicos. Então, por trás dessa criança, tem pais, tem avós, bisavós, mesmo que sejam desconhecidos, mas tem uma estrutura genética que foi colocada ali, e com essa estrutura genética também já tem estruturas emocionais que vêm junto com o nascimento, né? Então, aquela criança ela já adquire no momento do nascimento uma bagagem de todas essas histórias que vêm dessa família biológica. E aí, no outro lado, no outro momento, tem a família que se dispõe a adotar essa criança. Independente se homem, mulher, homem, homem, qualquer formatação, ou também, como é possível, né, a adoção só por uma pessoa, né? Também isso acontece na justiça, né? Só uma pessoa, não precisa ter o casal, consegue fazer a adoção de uma criança. Então, independente da formatação do casal, ou se é uma pessoa, alguém ali se dispôs a adotar uma criança que estava disponível para a adoção. Aí entra as motivações também da adoção. Pode ser várias. Pode ser um desejo realmente de ter uma criança adotada, pode ser o desejo de cuidar dessas crianças que foram colocadas à adoção, pode ser por uma questão desses pais ou um desses pais não poder ter filhos biologicamente, pode ter por uma questão, às vezes, emocional, e aí o indivíduo tem uma certa dificuldade, às vezes, de ficar sozinho, enfim, aí busca a adoção para ter uma companhia. Então, assim, os motivos são os mais diversos possíveis. E não vamos entrar no mérito, de novo, do julgamento, né? Mas algo aqui é importante levar em consideração, independente do motivo. Qual o peso, qual a expectativa que está sendo colocada naquela criança que será adotada. E isso é muito importante ser levado em consideração, independente da motivação. Assim como o caso da própria gravidez biológica, né? Qual o motivo dessa gravidez biológica, né? Muitas vezes uma gravidez ela vem com a tentativa de salvar um relacionamento, de manter um parceiro, uma parceira, enfim, ou simplesmente um ato de amor, né? Que é algo muito bonito. A adoção pode ser a mesma coisa, ela pode ter uma motivação onde aquela criança que está entrando nesse novo núcleo familiar, ela passe a entrar nesse novo núcleo familiar com uma função extra, que de maneira inconsciente ela vai passar a representar. Então, muitas vezes essa criança, ela entra na vida desse casal, desse indivíduo, com a função de suprir emocionalmente esse casal, esse indivíduo.
ela entra ali com a função de satisfazer simplesmente um desejo, ela entra com uma função de representar algo, e aí pode ser que gere então um desequilíbrio para essa adoção, porque vai ser um peso muito grande para aquela criança que está entrando no sistema, e os pais vão buscar naquela criança, inconscientemente, a solução de alguns problemas. Porém, com o passar do tempo, há uma tendência dessa relação não ficar estável, principalmente por quê, né? Então, se a criança ela entra nesse novo núcleo familiar com a função de suprir os adultos, ela passa, então, a ter a função do adulto naquela relação. E os pais, os recebedores. Então, olha como há uma inversão de papéis. Porém, ainda na cabeça dos pais, eles é que são os grandes, eles é que são os adultos. Eles vão tentar o quê? Orientar, eles vão tentar instruir, eles vão tentar fazer com que aquela criança siga algumas regras, mas aí vai ficar um pouquinho difícil, porque a criança ela está num papel, naquele momento, de superioridade, não uma superioridade de ser melhor, mas uma superioridade de função, ou seja, ela está fazendo, ela está suprindo aquele casal. Então, como que naquele momento, ela que está grande naquela relação, ela vai entender aquelas ordens, aquelas regras, porque ela está fora da função dela. E os pais também. Então, isso começa a gerar muito atrito, isso começa a gerar muita briga entre os pais que adotaram e a criança adotiva. Então, o ideal nesse caso é olhar para essa criança, entender que ela está vindo sim e vai contribuir de alguma forma com aquele lar, mas os pais também estão ali para contribuir com essa criança. Então, é uma troca de afeto, é uma troca de carinho, é uma troca sadia de funções e cabe aos adultos passar essa imagem para a criança de que são eles que suprem, de que são eles que dão, de que são eles que oferecem, de que são eles que cuidam, para que aquela criança se sinta confortável em fazer parte daquele novo núcleo familiar. Também é importante considerar, né, ainda mais se você ama, e com certeza ama, seu filho adotivo, sua filha adotiva, a importância que aqueles pais biológicos tiveram. Por mais que você não concorde com o que eles fizeram, por mais que tenham ali ressalvas e críticas à ação de dar uma criança à adoção, ainda assim nós não sabemos de fato o que aconteceu naquela história e por que aquilo aconteceu. Bom, mas se hoje você está com essa criança, se hoje você tem o seu filho adotivo, a sua filha adotiva, é porque alguém lá atrás, algum casal lá atrás, deu a vida a essa criança. Então agradeça pelo menos isso, a oportunidade da vida que foi gerada por esse casal e hoje essa criança pode estar com você. Então hoje você só ama essa criança porque um dia lá atrás alguém deu a vida para ela e ela pôde chegar até você. Pelo menos agradecendo a vida desta criança, você está fazendo com que essa criança se sinta também acolhida, né, não se sinta rejeitada, porque se eu rejeito de uma forma muito intensa os pais biológicos daquela criança, eu estou rejeitando uma boa parte daquela criança. Afinal, ela vem geneticamente daquele casal, ela foi formada por aquele casal, e ela ainda carrega marcas daquele casal dentro dela. Então, se eu rejeito demais, critico demais, isso pode soar na frase: eu estou aqui, mas eles não me amam tanto, eu estou aqui, mas eles carregam uma raiva dos meus pais, né? Eles têm uma raiva de mim, então isso pode misturar um pouquinho as coisas e gerar sofrimento para aquela criança e também no próprio núcleo familiar. Então, considerar a vida que veio desses pais de origem é muito importante. Como eu falei, você não precisa morrer de amores, não precisa concordar com o que eles fizeram, mas se hoje você está com essa criança, se você ama o seu filho adotivo, é porque um dia lá atrás alguém deu a vida e hoje você tem a oportunidade de estar junto com essa pessoa que você ama, tá? Os filhos adotivos também podem ter um olhar para os seus pais, né, adotivos, com o olhar da gratidão, né? Com o olhar da gratidão, sabendo que esses pais foram importantes na sua formação, eles decidiram cuidar de você, eles decidiram levar a vida adiante, né? Enquanto os pais biológicos deram a vida, os pais adotivos continuaram essa vida, passaram a ser os zeladores dessa vida, os cuidadores dessa vida. Então, o olhar de gratidão ele é muito profundo, né? Porém, não precisa ser um olhar de peso ou dívida.
afinal é uma troca mútua, né? A criança oferece algo para os pais e os pais oferecem algo para a criança. Também cabe o olhar dos filhos adotivos para com seus pais biológicos a exercitar esse olhar também pela vida, né? E não pelo que aconteceu, pois muitas crianças, né, que foram colocadas na adoção, com o passar do tempo, na fase adulta, elas podem registrar um sentimento, não é todas, mas uma boa parte, às vezes acabam registrando o sentimento de rejeição, né? Ah, os meus pais biológicos me rejeitaram, então por isso que eles me deram. Os meus pais biológicos não me amavam, por isso que eles me deram. Os meus pais biológicos não puderam cuidar de mim, então por isso que eles me deram. Então isso pode gerar ali um sentimento de rejeição, de inferioridade, que não necessariamente aconteceu, né? Então vamos olhar para esses pais biológicos e entender que, claro que entender a teoria é diferente da prática, então cada um vai refletindo a respeito das suas histórias. Mas olhar para esses pais biológicos e compreender, pelo menos que um pouquinho, que eles também provavelmente tiveram as dores deles, que provavelmente também lá atrás eles podem não ter recebido o amor dos seus pais, ou eles não souberam lidar, enfim. Não justificando, mas tentando compreender a situação que muitas vezes não foi algo pessoal, né? Naquele momento talvez tenha sido até um movimento difícil, mas sublime, né? De reconhecer que não sou capaz de cuidar desta criança, então vou dá-la à adoção. Ou às vezes acontece, o casal não é que ele dá a criança, mas a mãe morre no parto, ou os pais morreram, e aí essa criança ela vai para adoção, porque não houve ali um familiar disponível ou próximo que teria condições de cuidar. Às vezes essa criança também pode carregar o peso, né? No sentido de, para mim estar vivo, meus pais precisaram morrer. Para mim viver, eles se separaram. Então, são pesos inconscientes que nós vamos registrando na nossa mente. Então, olhar dos filhos para os seus pais biológicos, nesse sentido de compreensão, facilita não para eles, né, mas é por você, para ficar mais leve por você, para que você possa usufruir e aproveitar da vida agora aonde você está, no lugar que você está, né? Para que possa realmente receber da vida tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que é seu por direito, tudo aquilo que é possível a respeito da vida. Também vale aqui colocar que muitas crianças não são adotadas, né? Então elas têm lá os seus pais biológicos, são levadas a orfanatos, enfim, a lugares de acolhimento de crianças, chega uma determinada idade, principalmente na maioridade, elas muitas vezes já são colocadas na vida mesmo para serem adultas, né, e não tiveram ali a oportunidade de ser adotadas, né. Então mesmo essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ser adotadas, não quer dizer que elas foram esquecidas do mundo, né. Mas algo ali naquela história, por mais difícil que tenha sido, e realmente deve ter sido muito difícil, fez com que as experiências e o caminho fosse por esse caminho. Mas agora, vamos olhar para trás e reconhecer, foi difícil? Foi, mas daqui para frente, o que eu posso fazer para melhorar? Não para eles, para os outros, mas para mim mesmo, para ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais harmônica. Então, é sempre esse olhar vai nos trazer esse conforto, né? Então, há de se considerar os pais biológicos, os pais adotivos, a criança, essa organização de função, né, nas expectativas que se tinha da criança que foi adotada, para que ela não entre ali suprindo um papel que não é dela, e aí gera, então, de novo, uma quebra de funções, uma quebra de lugares dentro do sistema familiar, e isso vai gerar um conflito. Então, olhando para cada coisinha no seu lugar, olhando para todos os envolvidos nessa história, incluindo tudo o que aconteceu, aceitando as coisas como elas são, facilita o seguir para frente. No caso de casais que já têm filhos biológicos e também filhos adotivos, né, a ordem ali vai entrar praticamente na mesma. Então, você tem 2 filhos biológicos, e aí você adota o terceiro filho, né? Então ele entrou nesse sistema familiar como terceiro, então ele é o terceiro filho, mesmo que ele seja mais velho do que o seu primeiro e o segundo, ele entrou naquele núcleo familiar depois, né? Então, os seus 2 filhos biológicos que chegaram primeiro, eles têm essa incumbência até de passar a vida para esse que está chegando agora, de ensinar como funciona aquele núcleo familiar, de receber aquela
aquela criança, o irmãozinho também naquele núcleo familiar. Então, a organização ela se dá também da mesma forma, sempre incluindo tudo o que existe, olhando para as situações e reconhecendo as situações realmente tal como ela é, né? E quando a gente consegue reconhecer a situação tal como ela é, isso facilita a vida, isso facilita com que todo mundo consiga uma maior harmonia. Então, a questão da adoção, ela é sempre muito válida, ela é algo realmente que pode ser muito bonito, mas vai depender ali do casal, vai depender da pessoa, vai depender do contexto. Então não dá para falar que toda adoção gera problema ou que toda adoção não gera problema, como dá para falar que todo filho biológico gera problema ou que todo filho biológico não gera problema. Tudo vai depender de como aconteceu, de como as coisas foram, de como as pessoas reagiram àquilo que aconteceu. E aí, a partir do ponto que se identifica um problema, é a hora então de buscar possíveis soluções para esses problemas. É importante olhar para todos esses olhares, né? Ainda mais uma coisinha sobre o caso da adoção, que também às vezes é comum de acontecer. Então, a criança que foi adotada, como eu disse, ainda ela carrega dentro dela, né, as imagens internas do pai e da mãe biológica, né? E pode haver ali uma projeção nos pais adotivos. Então, é muito comum que o filho espelhe ali no pai adotivo as dores, as mágoas que houve lá do pai biológico, ou espelhe na mãe adotiva as dores e as mágoas que houve com essa mãe adotiva. Então, isso pode gerar um espelhamento, uma projeção dessas dores, né? E aí pode gerar um conflito também. Então, é importante olhar, caso os pais enxerguem, né, que o filho ou que a filha esteja ali colocando questões demais ali que na cabeça dos pais não faça sentido, é sempre importante buscar de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de algo que vai fazer aquela criança conseguir olhar melhor para essa situação, para os pais olharem melhor também para essa situação e compreender que aquela criança, que aquele jovem não faz por mal, ele faz porque é o que está dentro dele, então ele projeta nas pessoas mais próximas aqueles personagens, né? Então, às vezes, pega uma criança que antes de ser dada ali para adoção, ela teve uma história difícil ali na infância, ela apanhou muito dos pais, enfim. Pode ser que quando ela vá para essa família adotiva, em determinado momento, ela comece a projetar aquelas dores do passado que não foram resolvidas agora nos pais adotivos, né? Sem ter uma razão aparente, mas ela ainda carrega os traços que foram registrados lá atrás. E isso pode continuar vivo por um bom tempo na vida dessa criança, desse jovem, e aí é importante olhar com muito carinho, com muito respeito e com muita compreensão também dos pais adotivos, porque dentro dessa criança tem uma história, uma experiência, tem uma vida própria para ser acolhida. E nem sempre ficar só na briga vai resolver, até porque se há um padrão de briga também agora dos pais adotivos com essa criança, ela só vai reviver os traumas dela do passado, né? Então, por isso que eu falo que é importante olhar, é importante reconhecer, é importante sempre acolher as coisas da forma com que elas acontecem, para que a gente consiga, então, melhorar, né? Sempre melhorar, sempre progredir, sempre seguir adiante no nosso caminho da vida, né? Então, a gente vai sempre se estruturando melhor. Por isso que eu falo que cada um tem o seu próprio termômetro para avaliar quando as coisas não estão boas, quando as coisas estão boas, né? Se está pesado demais, se está difícil, talvez seja a hora de parar e olhar um pouquinho. Se as coisas estão leves, estão fluídas, está seguindo o curso, talvez é hora de deixar realmente as coisas um pouco mais soltas, né? Pesou, opa, não está legal. Está fluindo? Bacana, legal. Incomodou? Opa, deixa eu parar um pouquinho aqui. Não está incomodando? Segue. Então, isso a gente vai se analisando, vai se observando, vai refletindo, né? Para não deixar, às vezes, algo que era pequenininho se transformar numa montanha enorme dentro de nós, né? Porque aí depois o trabalho que nós vamos ter para passar por essa montanha vai ser muito maior quando a gente consegue olhar de fato ali no início, quando a coisa está começando, quando aquilo vai se apresentando na nossa vida, né? Então, vamos olhar, não vamos deixar as coisas crescerem não, porque elas só vão incomodando, só vão aumentando e vai
deixando a vida mais difícil, vai deixando a vida mais pesada, vai deixando a vida cada vez mais desgastante, né? E não é saudável, né? Então hoje tem muitas ferramentas, tem muitas caminhadas terapêuticas aí que podem te levar ao lugar que você precisa, que é esse lugar interior de paz, de satisfação, de harmonia, de equilíbrio. Então busque o caminho. Qual o caminho? Aquele que vai te dar mais benefícios, aquele que você tem mais afinidade, aquele que você gosta mais, aquele, enfim, que você vai se sentir bem, né? Não adianta também você buscar um caminho que você não tem afinidade nenhuma, você buscar algo que não vai te fazer bem. Então, veja o que você gosta. Se você tem algum tipo de preconceito, às vezes com a terapia, experimenta uma, duas, três vezes, veja como é, conheça. Se você já conheceu, não foi legal, conheça outras abordagens, outros caminhos terapêuticos, quem sabe também não vai te auxiliar, né? Desde que você se permita a isso e queira, né? Que é o mais importante de tudo.